Há alguns que dizem, não, isso aqui foi falado apenas para judeus. Ele salvará o povo dos pecados deles, são só os judeus. Você já ouviu isso por aí? E tem aqueles outros que dizem, não, ele morreu pelos judeus que creram nele, os que não creram nele naqueles dias, ou quem não soube dele estando ali por perto, morreu e se perdeu. E ele é o salvador de todos os gentios que ouviram a informação do evangelho levada por crentes e aí se converteram. Ele só é salvador de quem recebeu a informação e aceitou a informação. Quem não recebeu, ou quem na hora não entendeu, ou não acolheu, ou estava correndo, ou não tinha nem como perceber, esse povo todo morreu antes, durante e depois dele. Ou seja, é uma salvação de coisa nenhuma. É uma salvação de uma gota, enquanto se destroem todos os oceanos de almas perdidas, porque Deus não está nem aí para as almas, para os espíritos que ele criou. Deus só se preocupa com quem frequenta templo, igreja, com aqueles que batem ponto religioso, que cumprem os ritos e que pagam os seus impostos celestiais. É isso que eles pensam. É a isso que eles reduzem a salvação. A obra de Cristo, do Cordeiro antes da fundação do mundo e de Jesus na história de salvar o povo dos pecados deles, é restrita a um grupinho de absolutamente ninguém. Eles não veem Jesus dizer que, conquanto a porta seja estreita, o caminho seja estreito, todavia muitos naquele dia, muitos, ouvirão a voz dizendo, venham benditos de meu Pai. E muitos desses que ouvirão essa voz de Jesus, o Salvador dos homens, a alegria dos homens na história, Salvador para trás, Salvador naquela época, e Salvador para frente, e Salvador sempre. E o testemunho da cruz na história, eles não conseguem enxergar que, por exemplo, em Mateus 25, são pessoas que não sabiam nem quem era Jesus, que não tinham nem ouvido falar no nome dele, aqueles para quem ele diz, venham, porque eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, e por aí vai. E eles no final dizem, não, a gente nunca te viu, a gente não sabia nem de ti. Mas Jesus lhes dirá, sempre que vocês fizeram isso a um próximo, a qualquer um, nessas circunstâncias, mesmo não pensando em mim, sem saber de mim, era a mim que vocês faziam, era a mim. Então o Emanuel é Deus conosco, com todos nós, desde sempre. É Deus com a criação, é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. É aquele em quem todas as coisas são, e ele é por nós. E, portanto, quem será contra nós? Jesus é o nome, é a designação do processo histórico que tem a ver com a certeza que eu, você e o mundo inteiro podemos ter de que os nossos muitos e imperdoáveis pecados estão todos cobertos pela propiciação, pela palavra que disse eu paguei, eu chamei sobre mim o pecado de todos, não apenas dos filhos de Israel e não apenas daqueles que ouviram essa informação, como diz o apóstolo João, dizendo que a certeza era essa, de que quando o Filho do Homem, que é a designação humana de Jesus, messiânico histórica de Jesus, é o Filho do Homem, fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele mesmo.
inclusive os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Inclusive os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. A cruz atrairia todos a ele mesmo, inclusive os filhos de Deus dispersos pela terra. Aí você diz, você veio hoje aqui para falar isso? Olha, só uma pessoa muito tola pode pensar que essa informação que eu estou dando aqui é uma coisa desprezível. Ao contrário, ela tem o poder de mudar a cabeça de vocês para sempre. Para sempre. Eu dou graças a Deus pelos que estão aqui, que não são tantas pessoas hoje. Eu espero que você recomende para tanta gente, e diga que essa informação vai mudar a mente, a interpretação, o olhar, vai alargar a sua compreensão. Não vou responder nada para Mônica Valéria, presta atenção, minha filha, você está perdendo tempo. Ouve a palavra, porque ela pode dilatar sua mente para sempre. O Braulio não estará mais aqui conosco, não é nada, é meu amigo querido, trabalhou quase 13 anos comigo, mas ele não pode mais estar agora, ele tem outros compromissos e eu o liberei. Já disse isso 3 vezes da semana passada, tá bom. Eu não fico falando disso nem de gente amiga minha que morreu, eu digo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e se não for um filho, eu resolvo a vida de maneira muito simples, muito prática, muito objetiva. E olha só, estou aqui, o que sempre esteve aqui continua presente. Antes de haver Braulio, havia essa palavra do Evangelho, pregada por mim há muitos anos. E depois dele também, enquanto Deus me colocar aqui, é palavra do Evangelho que vocês vão ouvir. E o que vocês ouviram hoje aqui foi palavra do Evangelho para esclarecer a mente. E se você prestar atenção e ouvir de novo e guardar, a sua mente vai se dilatar. E a sua compreensão do Evangelho vai crescer. E você vai desabobalhar-se espiritualmente. E vai mergulhar em águas profundas desse conhecimento. O Emmanuel é quem Deus é para toda a criação. Ele é aquele em quem toda a criação é e subsiste. Jesus é a manifestação histórica do Emmanuel e é a designação dessa missão superior a tudo, que é declarar que as culpas humanas estão rasgadas e todo aquele que crê tem as suas culpas rasgadas. Isso é tão revolucionário que eu digo o seguinte: infelizmente o Freud nunca trabalhou com essas categorias. O protocolo da psicanálise proibia essa viagem de chegar a esse lugar de perdão. E de perdão atribuído por Deus ao homem. Não. Na psicanálise, no máximo, se você conseguir, se perdoe. Porque nem mesmo existe a recomendação para perdoar o outro, o próximo. É só entender processos, mas não tem perdão. E assim, toda a psicologia existe sem perdão. Aí o pessoal não entende, porque eles ficam 8, 9, 10 anos numa terapeuta, abrindo o coração, falando, fala do avô, da avó, da tataravó desgovernada, da família com tendência à embriaguez, do pai canalha e mulherengo, da mãe raivosa e amargurada, e de tudo isso, e botam a culpa no passado, não se enxergam nunca no presente, porque tudo
veio de outros que despejaram esse lixo em mim. E eu, mesmo que enxergue que eu me tornei a lixeira deles, eu não tenho a coragem de me salvar do próprio lixo. Eu só vou nomeando os lixos e colocando tag nele. Esse lixo é da vovó, esse lixo é da mamãe, esse lixo é do meu pai, esse lixo é do meu irmão mais velho que me abusou quando eu era pequenininha. Esse lixo é disso, daquilo outro. Esse lixo é do Brasil. Meu Deus, eu nasci na porcaria desse país. Esse lixo é isto, é aquilo, mas ninguém se enxerga. Porque não existe perdão. Só existe transferência culposa. Não existe perdão. Quando na realidade o que nos salva é perdoar e o que nos salva é sermos perdoados. O que nos salva é quebrantadamente dizermos: Jesus, tu és Deus conosco. E tu que és Deus conosco, levaste os meus pecados sobre ti. Todos eles foram levados, nem os que são ocultos a mim mesmo, nem aqueles que eu próprio não enxergo, porque eu tenho cegueiras pessoais imensas, mas os meus pecados, sabidos e não sabidos, conscientes e inconscientes, foram todos lavados e abolidos e rasgados por Jesus da cruz e os principados e potestades que os usavam para me enlouquecer, para me endemoninhar, para me tornar insano, para tirar a minha sobriedade, a minha lucidez, a minha humanidade, a minha chance de felicidade do mundo. Esses pecados todos já foram lavados, limpos, e não há mais poder nem no céu, na terra, nem debaixo da terra que possa me acusar se eu crer que eu estou justificado pela justiça de Deus em Jesus. Aí, minha gente, acaba tudo. O cara fica curado do dia para a noite. Aquilo que os melhores mestres das psicologias da alma não conseguem resolver porque eles não têm a coragem de dizer: os teus pecados estão perdoados. Ou eu estou autorizado por te dizer, em nome de Cristo Jesus, que os teus pecados são muitos, mas eles estão todos perdoados. Como eu tenho a cara de pau divina de dizer, e vejo as pessoas serem libertas de megatons de agonia na hora. Como aquele homem que me procurou dizendo que tinha matado mais de 70. Na realidade, ele falou 77 pessoas. Eu executei como membro do Esquadrão da Morte. Me falou lá em Tiberíades, na Galileia, aos prantos, desesperado, com vontade de se suicidar. E depois de ouvi-lo e vê-lo gemer, querer virar verme, como se a cabeça dele tivesse saído pelo ânus, como se ele tivesse defecado a si mesmo, constituindo-se na bosta universal para a qual não havia salvação. Depois de tudo aquilo, ele, com aqueles olhos esbugalhados, eu tive a ousadia de botar a mão na cabeça dele em prantos, eu mesmo em prantos, sentindo a dor do inferno dele em mim. Eu falei: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, estão lavados. E a cruz não se ergueu apenas para pequenos pecados, mas para grandes pecadores. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica livre da tua culpa e do medo e do inferno. Agora é o céu que vai te habitar. Pela graça de Deus, é um favor imerecido.
Continuei acompanhando aquele senhor e vi os anos se passarem e a alegria da regeneração tomar conta dele. E anos depois, ele perseverante no mesmo amor, na mesma graça, na mesma dádiva da própria vida, querendo servir a vida, ao mundo, ao próximo, mas sem a agonia que nenhum terapeuta do mundo jamais dele tiraria. Jamais. Jamais. Então, ele tirará o pecado, levará o pecado e perdoará o pecado do seu povo. É a coisa mais revolucionária que pode haver para a mente humana. Quem não recebe pela fé o perdão dos seus pecados inconscientes e dos seus delitos deliberados e, portanto, conscientes, por causa do que já foi feito em Jesus, está feito, consumado, e ninguém apagará, e foi feito de uma vez para sempre, e é garantido pelo selo do Emanuel, Deus conosco, que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, assim como o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ressuscitou na explosão que criou todas as coisas do universo. Nós somos todos filhos dessa esperança para a qual não existe diabo poderoso o suficiente para destruir a grandeza da nossa segurança em Jesus. Emanuel, ele veio e ele tirou de nós os nossos pecados.